Olá, pessoal. Nós estamos aqui então para o nosso primeiro Terapurcast do ano. Estou hoje aqui na presença desse grupo seleto de educadores da Terapur Dermocapilar, Bárbara, Marília e Luan, onde a gente vai falar sobre assuntos muito pertinentes sobre disfunções capilares. E o tema principal de hoje, então, vai ser saúde capilar e suas principais alterações. Tá certo? Bom, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Terapurcast. E eu acho que a gente começa com algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Bárbara, tá certo? E cada um vai se auto-apresentando. Pode ser, pessoal? Claro. Pode ser sim. Então tá. Bom, pessoal, a gente sabe que hoje tem uma estimativa de que 20% da população brasileira está sofrendo com algum tipo de alopécia. Ou seja, são mais de 40 milhões de homens e mulheres com essas disfunções. Então, Bárbara, eu te questionando aqui, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Aqui, ó. Quais são as principais causas de queda de cabelo e como identificar essas quedas? Inicialmente, a gente vai começar trazendo a pessoa para o nosso espaço. Mas antes de falar sobre isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Bárbara Moura. Eu tenho uma clínica de terapia capilar, mas antes disso, sou educadora da Terapur, falando de todas as partes de terapia integrativa, protocolos, tratamentos de um modo geral. E quando a gente fala disso, a gente traz para a nossa vivência que realmente muitas pessoas estão desenvolvendo a queda de cabelo, e isso principalmente após o Covid. Porque antes a gente tinha alterações que eram consideradas mais comuns, que a gente conseguia observar através do exame de tricoscopia e a gente tinha algumas identificações mais sólidas. Hoje em dia, quando a gente vai ver, a gente encontra pessoas com muita inflamação. Então essas inflamações, elas estão sendo causadas por, principalmente, desnutrição, uma má alimentação, mau uso de cosméticos e com isso a gente consegue observar e tratar isso de uma forma muito mais tranquila, com uma abordagem com os dermocapilares. Então, as principais causas de queda de cabelo hoje são desnutrição, inflamação e uma alimentação que não é adequada para as pessoas. Ou seja, quando a gente fala excesso de açúcar, excesso de farinhas brancas, a falta de água, né? Porque quando a gente fala do cabelo, a gente fala que ele tem 3 principais componentes, né? Proteína, lipídio e água. Então, na deficiência de uma dessas, a gente pode notar queda de cabelo, tirando as variantes genéticas, né? Porque este caso é o epigenético e é o que eu mais tenho encontrado para atendimentos ultimamente. Muito bem. Ô, Bárbara, ali você falou também sobre a questão de alimentação, né? Você entende que hoje, claro que a gente entende que mudar o hábito alimentar de alguém é muito difícil. Muitas vezes mudar o nosso próprio hábito alimentar é difícil, imagina o do outro, né? Então, o que você gosta da ideia da suplementação dentro de protocolos de terapia capilar? Você entende que suplementar pode ser um coadjuvante muito importante dentro desse processo? Vou te dizer que é necessário. Não existe nenhuma alteração de tratamento para terapia capilar hoje em dia que não precise de nenhum tipo de suplementação. Quando a gente fala de suplementação, são vitaminas, minerais, coenzimas, aminoácidos básicos, né? Que a pessoa não consegue fazer essa suplementação normalmente na sua alimentação diária. Então, quando a gente fala de zinco, selênio, biotina, nada disso, hoje em dia, está conseguindo ter uma quantidade ideal para que a pessoa não apresente alterações capilares. Então, quando a gente fala de alteração de zinco, a gente fala de alteração de crescimento, alteração da pigmentação do fio, um cabelo que não consegue crescer nos seus 6 ou 7 anos, que seria o ideal de crescimento. Então, a suplementação ela é de extrema importância, até mesmo para quando a gente fala de alterações que são inflamatórias, alterações descamativas, porque isso também a gente fala de uma alteração principalmente oxidativa. Então, a suplementação hoje em dia ela é necessária para
todo e qualquer protocolo de tratamento de terapia capilar que vá ser tratado no seu espaço de beleza ou na sua clínica de terapia capilar. Em todos os protocolos a gente pode incluir a suplementação. Muito bem. Bárbara, só me alcança a tua cuia ali, por gentileza. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Essa câmera aqui, né? Olha só, a Therapur Dermocapilar, ela é uma empresa gaúcha, situada no estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos a nossa cuia do chimarrão aqui, o Therapur, tá certo? E a Bárbara é cearense. Então por isso que existe todo esse enfeite aqui na cuia, para mostrando também essa conexão aí de Ceará com o estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá? E hoje em dia, né, é bom salientar isso, que a gente já está presente no norte e sul do país. Em praticamente todos os estados do Brasil a gente já está presente, né? Muito bem colocado, Bárbara. Nós somos uma empresa muito jovem ainda, né? Embora a gente está aí revolucionando esse mercado da terapia capilar. E hoje posso afirmar com toda certeza que nós estamos presentes em 100% dos estados brasileiros, né? Não sei se a Maria Lua quer pontuar alguma coisa em cima do que foi falado pela Bárbara ali, quer contribuir? Vou contribuir com a questão do que a gente traz de também um fator importante para ativar a queda, né? Que é o estresse, né? Que fala também sobre a epigenética. Então, é a questão do estado emocional das pessoas também, que acaba criando um distúrbio, né, no organismo, alterando toda a parte epigenética e sendo um dos maiores fatores hoje em todo o território nacional, né? A nível mundial, eu acho também a questão do estresse frente às disfunções do couro cabeludo. Uhum. Marília, já que tu tomou a palavra, tu poderia já também se apresentar? Com certeza. Então, eu sou a Marília Jäger. Eu trabalho em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, trabalho dentro de um espaço onde a gente traz a terapia capilar. Então, tenho uma filha de 8 anos, Isabela, e estou atuando, então, na área da terapia há 5 anos. E no último ano também desenvolvendo métodos de trabalho nessa parte da terapia integrativa. Maravilha, show de bola. Bom, agora aproveitando então o embalo, vamos te fazer uma pergunta dentro desse mesmo assunto aí que foi levantado, sobre a questão de queda capilar. Como diferenciar, Marília, uma queda de cabelo normal de um quadro que pode ser preocupante? Como uma pessoa pode diferenciar essa patologia? Perfeito. Primeiro a gente precisa entender que para termos uma base de queda de cabelo, todos os dias deveríamos lavar os cabelos, tá? Então, sabemos que temos clientes, pacientes que levam muitas vezes 2, 3 dias de intervalo, né, entre uma higienização e outra. E isso com certeza contabiliza mais queda de cabelo na hora em que a gente vai lavar, né? Então, diariamente, nós temos uma perda de fios. Considerando, hoje a literatura traz uma média de 50 a 100 fios, né, a cada higienização por dia, né? Então, isso com certeza é variável de uma pessoa para outra, porque cada um tem uma quantidade diferente de cabelo, né? Mas considerando uma queda normal, diariamente a gente vai perder então até 50 fios. Considerando uma queda excessiva, toda vez que a gente vai lavar o cabelo expressivamente, caem muitos fios. Durante o ato de pentear, durante o dia, a gente vai perdendo fios, né? E essa queda excessiva, ela dura em média de 3 a 6 meses. Então já é também um fator que a gente precisa observar, que é o tempo de duração dessa queda. Marília, você falou ali da situação de lavar o cabelo todos os dias, né? A gente sabe que aqui no Brasil existe aí uma cultura, digamos assim, principalmente do público feminino, de não lavar o cabelo todos os dias. Eu mesmo, né, a minha geração cresceu ouvindo dizer que não se deveria lavar o cabelo todos os dias, né? Que isso poderia provocar queda, o afinamento, e sim, muito se ouvia sobre isso, né? O que é tabu e o que é verdade? Então, é um mito, né? Não lavar o cabelo todos os dias, né? Isso é um mito. Hoje, falando de saúde, a gente fala que precisa sim lavar o cabelo todos os dias, ou no máximo eu oriento os meus clientes, meus pacientes com um dia de intervalo,
né? Visto que hoje a maioria das pessoas faz atividade física quase que diariamente, né? Tem a questão também do clima, né? Muitas regiões do Brasil a gente tem muitas épocas prolongadas de calor, né? Então, tudo vai depender dos hábitos, da rotina que essa pessoa tem, mas sim, correto é lavar o cabelo com mais frequência. Inclusive, o fato de não lavar o cabelo com essa frequência de todos os dias ou intervalo de um dia no máximo, pode gerar problemas capilares. Desequilíbrio da microbiota, coceira, oleosidade. Então, vai trazer problemas em consequência de não lavar o cabelo todos os dias. Então, sim, é um mito, né, dizer que a gente não pode lavar e que o fato de não lavar ou o fato de que lavar vai gerar queda de cabelo. Não, isso não é verdade, né? Então, a gente precisa, sim, manter couro cabeludo e fios higienizados. E isso vai evitar, inclusive, outros problemas de saúde do couro cabeludo. Então é isso aí, pessoal. Perceberam a importância de lavar o cabelo quase todos os dias. Se liga nessa dica da Marília, então. Vamos agora, então, ao nosso homem da fronteira, grande Luan, né? Luan que mora em São Gabriel, rodou bastante para estar nesse dia aqui conosco, para participar aí dessa nosso Terapur Cast, tá certo? Luan, eu vou te fazer uma pergunta, mas antes disso aí você pode se apresentar. Quem você é, da onde você vem, para onde você vai, Luan? Para onde eu vou, não sei. Mas eu sou o Luan, sou de São Gabriel, sou educador Terapur, trabalho com estética. Agora, hoje em dia, o meu carro-chefe é terapia capilar. Estou fazendo pós-graduação em tricologia e também em estética avançada, porque eu trabalho muito com injetáveis. E eu já fui professor de inglês também, que é uma coisa nada a ver com o que eu trabalho agora. E a Bárbara falou ali que alguma das causas da queda capilar começou a aumentar por causa do Covid, e eu entrei nessa área de trabalho por causa do Covid, que quando eu peguei Covid eu fiquei na UTI, e só de estar ali naquele ambiente já comecei a ter perda capilar, enfim, depois tive vários sintomas, e aí na minha cidade na época não tinha onde eu buscar esse recurso. Eu fiquei pensando o que eu vou fazer. Eu não quero ficar sem cabelo, né? Eu tenho um morro de medo de ficar careca. Eu disse, careca eu não vou ficar. Aí eu fui pesquisar o que eu podia fazer. Aí eu fiz o que podia ser feito. E aí decidi que estudar isso seria muito promissor na minha cidade, porque não tinha esse tipo de tratamento lá. Aí chegou depois, mas mesmo assim eu fui buscar uma ajuda que eu precisava em outro lugar e resolvi passar esse conhecimento também para a minha cidade, né? Poder ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então percebe que muitas pessoas vêm pra terapia capilar ou pelo amor, e às vezes pela dor, né? Pela dor também. No teu caso, então, foi pela dor, né? Bom, Luan, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que pode estar por trás de uma coceira constante no couro cabeludo? Muitas coisas. A gente vê as pessoas falar por aí que coceira é normal. Mas, gente, coceira é um primeiro sinal de um processo inflamatório. Como a Bárbara falou, as inflamações são uma das causas mais comuns hoje em dia de queda capilar, né? E a coceira é o primeiro sinal que a gente tem de um processo inflamatório. Uma irritação, vermelhidão. Essa coceira pode ser também caspa, que vem devido ao fungo chamado malacésia, que é muito comum na nossa área de trabalho, né? E pode apresentar foliculite, dermatites. Tem várias disfunções que o primeiro sinal que a gente vê é a coceira. E eu queria complementar também sobre a coceira e sobre o que a Marília falou da higienização. Uma das causas mais frequentes também é a má higienização, mas da forma incorreta. Tem gente que acha que lava o cabelo todos os dias da forma correta, mas não sabe lavar o cabelo. Muitos pacientes chegam lá, a gente tem que ensinar a lavar o cabelo da maneira correta, porque não adianta ter só o produto correto e não saber utilizar ele, né, gente? Verdade. Então, essa má higienização também pode causar uma inflamação, pode causar coceira, e aí dá a queda capilar, certo? Muito bem, Luan. Luan, você falou ali sobre a questão também de caspa, né? Caspa, sim, oleosidade. Como a caspa e a oleosidade, eles podem manifestar algum tipo de problema mais grave? A caspa, que a gente chama, pode ser qualquer tipo de descamação, né? As pessoas falam muito sobre caspa,
mas a gente sabe que é uma descamação. E uma descamação, ela pode vir acontecer por vários problemas. Pode ser ressecamento, pode ser oleosidade em excesso, presença de fungos. Então, pode se tornar uma disfunção mais agravada, como dermatite seborreica. Excesso de oleosidade vai dar descamação. A pessoa acha que tá com uma caspa. Meu cabelo tá muito oleoso. E eu tô com caspa também. Pode ser uma dermatite seborreica. Então, a caspa e a coceira a gente tem que estar muito de olho, porque é um sinal que a gente consegue ver visivelmente, assim, de longe, e pode se tornar uma disfunção grave. E também mostra a questão da disfunção da glândula sebácea. Exatamente. Por mais que sejam sintomas diferentes, elas estão associadas ao mesmo desequilíbrio da glândula sebácea. Então, se ela está hipofuncional, ela pode acabar ressecando esse couro cabeludo, tendo como consequência a caspa, ou também trazendo mais oleosidade, mais produção de sebo, e aí gerando essa questão da oleosidade mesmo. E, consequentemente, vai dar a queda capilar. Exatamente. E isso é uma coisa que precisa ser desmistificada, porque o que acontece? Eu não sei como que é nos espaços de vocês, de trabalho, mas eu tenho pouquíssima procura de pessoas que têm caspa no cabelo. Elas só procuram ajuda quando a situação já tá bem mais grave. Exatamente. Então, e aquele desconfortinho de sempre ter que limpar a roupa, a pessoa fica meio envergonhada. Onde que ela vai buscar ajuda? Vai buscar ajuda no supermercado. No supermercado ela não vai conseguir nenhum tipo de ajuda, porque a gente sabe que tudo que tem lá não vai contribuir e ainda vai agravar o problema. Inicialmente vai ter uma sensação. Essa sensação, ela é passageira, ela é muito rápida. E depois ela se torna um dos agravantes, aumentando mais ainda a descamação, desregulando mais ainda a glândula sebácea. Aí começa a misturar com o sebo. O que era uma descamação mais branca, ela começa a se tornar amarelada. Então, não esperar ficar grave para poder buscar ajuda, porque quando está no início da proliferação do fungo malacésia, é muito mais fácil da gente tratar e manter um controle do que se tornar uma dermatite seborreica e a gente ter que ter um tratamento muito mais prolongado e muito mais complicado para poder controlar essa alteração. Muito bem. Bárbara, assim, a gente sabe que uma das principais causas das disfunções capilares também são motivadas por problemas emocionais, né? E a gente vive em um mundo, em um momento, né, onde a gente está num mercado altamente competitivo, né? Seja na questão profissional, já na fase adulta, seja na questão na fase de colégio, de faculdade. Então, existe uma competição muito grande para tudo, né? E na busca de sempre se destacar e ser o melhor. E isso acaba gerando também um estresse muito grande, né? Então, a gente vive num mundo altamente estressado hoje. Então, a pergunta que eu quero te fazer é qual a relação entre o estresse e a queda de cabelo? Então, por exemplo, vamos trazer, né, como exemplo as pessoas que estão agora passando por provas. Elas esquecem de comer, elas esquecem de beber água, elas esquecem de interagir com outras pessoas. Então, elas, na maioria das vezes, tentam ficar enclausuradas para tentar estudar cada vez mais para poder passar naquela prova. O sono também, né, Bárbara? O sono, privação de sono é terrível para alteração capilar. Quando a gente fala disso, porque tudo também pode girar em torno de uma parte nutricional e inflamatória. Por exemplo, a queda de cabelo pelo estresse, ela pode vir de uma forma nutricional também. Ela pode ter alterações como, por exemplo, no fígado, que vai dar alteração mental, que pode desencadear alterações como uma alopecia areata. O interessante de trabalhar com terapia integrativa é que a gente vai olhar para aquela alteração e o cabelo como sendo um marcador biológico, né, que nós três já estamos muito a par disso, como um marcador biológico, a gente vai conseguir identificar onde está localizado essa alteração, por exemplo, falando de uma alopecia areata, qual é a região que ela se apresentou para a gente poder entender qual o local do organismo dessa pessoa que está tendo aquela maior dificuldade.
A alopecia areata, além dela ter um fundo emocional muito grande, ela também está ligada à deficiência de vitamina D3. A pessoa que está passando por problemas emocionais, ela precisa ficar reclusa. O estresse, às vezes você teve um dia estressante, o que você quer fazer em casa? Nada. Você quer fechar a porta, às vezes ligar um filme, você não pegou sol, você não se alimentou bem e no dia seguinte você não vai ter uma melhora, você só vai ter uma piora. Então o que dá para acontecer? Além de uma alopecia areata, a pessoa também pode desenvolver um eflúvio telógeno. Logo pelo estresse, ela não conseguirá procurar ajuda logo no início e isso vai fazer com que ela possa ter as duas alterações combinadas e sem o devido tratamento aquilo pode se tornar crônico. E aquele negócio. A pessoa que é estressada muitas vezes é viciada em trabalho e ela sempre vai deixar para depois, e quando ela for buscar ajuda, pra gente não existe, é tarde demais, né? Mas vai demandar um pouco mais de tempo para obter esse tratamento. Então, pessoas estressadas é fácil de identificar, né? São pessoas que normalmente não costumam pegar sol, são pessoas que não têm muita paciência, são pessoas que vivem para o trabalho, ou então vivem para o estudo e não conseguem diferenciar. São pessoas um pouco mais reclusas e que, às vezes, as pessoas que estão do lado, elas conseguem identificar isso, mas a própria pessoa não consegue. Então, ou seja, Bárbara, a grande maioria da população. Exatamente. Só que aí, para isso, precisa abrir a mente para aqueles amigos que falam assim, não tá legal assim, né? Nossa, você nunca mais apareceu. Então, assim, até para alterações capilares e para tratamentos capilares, a gente precisa ouvir outras pessoas, né? Porque normalmente, no caso da caspa, a pessoa vem e diz assim, não, olha, deixa eu limpar aqui. Querendo ou não, é um aviso. Outra pessoa, normalmente a mãe, tá perdendo o cabelo. Se olha no espelho, tá perdendo a pigmentação do cabelo. Uma das principais alterações que aparecem, principalmente por estresse, é o cabelo mais claro. E essa é uma das coisas que ninguém identifica olhando. Então vai pra frente do espelho, abre o teu cabelo, compara com uma foto de meses atrás, né? Para poder ver como que tá a coloração desse cabelo. Se o cabelo tá mais claro, tá acontecendo um processo de oxidação. E isso também pode ser gerado pelo estresse. E eu não sei se vocês percebem no espaço de vocês, mas como é difícil o nosso cliente observar esses sinais, né? Tanto que quando eu faço o exame de tricoscopia, que é o momento que a gente faz a análise desses sinais e sintomas, quando a gente mostra pro cliente o resultado, é até assustador por vezes, né? Porque, como a gente fala, o cabelo é um marcador biológico, mas é difícil a gente conseguir identificar o momento em que ainda é uma sinalização, um momento que já começou a ficar mais grave, quando tá crônico mesmo, né? Então, esse exame é muito importante, né, para identificar tudo isso, mas eu percebo essa dificuldade das pessoas de, talvez, uma falta de conhecimento, né, e também a terapia capilar é um recurso que muitas vezes não é procurado na primeira vez, né, em que o problema surge. E aí acaba também gerando um tempo maior para a gente ter os resultados que nem tu falou antes, né, Bárbara? Sim. É bem complicado, porque antes deles nos procurarem, eles primeiro vão olhar na internet, eles vão pedir a opinião de uma amiga. E no fim das contas, quando eles veem que nada deu certo, que eles já gastaram bastante dinheiro com coisas que não funcionaram, que daí eles vão procurar ajuda especializada, que aí eles chegam pra gente. E o engraçado é que, eu costumo falar, né, com resultados a partir de 21 dias. Aí eles pensam, se eu soubesse, eu teria vindo antes. É bem isso, né? Viu, você estava falando sobre sinais, né? De identificar esses sinais, né? De que maneira pode identificar esses sinais. E a pergunta, Marília me responde aqui, ó, existem sinais do cabelo que indicam deficiência nutricional? Sim, quando a gente olha, principalmente de frente pro espelho,
Então, muitas vezes a gente se olha, mas a gente não... A gente se vê, mas a gente não consegue identificar, né? O que esse cabelo tá mostrando. E o que vai acontecer? Primeiro, a despigmentação, né? Então, o processo de oxidação, muitas vezes aquele cabelo branco precoce, né? Muitos jovens já apresentando o cabelo branco. Mas quando a gente faz o mapeamento do couro cabeludo, a gente vai olhar para a parte frontal do couro cabeludo, a gente percebe disfunções intestinais. Então, é um desequilíbrio desse intestino, né? Quando a gente vai olhar para a região das têmporas e das orelhas, a gente percebe uma deficiência nutricional. A gente sabe, a gente olha para a pessoa, a gente consegue dizer para ela: tu tá tomando pouca água, então precisa fazer uma ingestão maior de água. E são pequenas coisas do dia a dia que fazem toda a diferença, principalmente nessa parte nutricional, né? Então, quando a gente fala de sinais visíveis, né, na análise macro, são a rarefação nas têmporas, que indicam uma queda, um eflúvio telógeno. A parte da rarefação no topo pode identificar um afinamento de fios, uma calvície, tanto feminina quanto masculina. A despigmentação e a própria queda, né? A própria queda também é um sinalizador de alguma disfunção. Tem uma disfunção muito comum que também a gente consegue identificar, que é uma falta de vitamina, que é a foliculite, né? Na região occipital. Também. É bem comum da gente ver, é visível, e é a falta de vitamina. Exatamente. Luan, já que tu colocou essa situação, deixa eu te perguntar aqui. Mas como a alimentação ela pode influenciar na saúde do couro cabeludo? A alimentação, ela influencia totalmente na saúde do nosso couro cabeludo. Porque o nosso intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? Então, pra gente tá com o nosso couro cabeludo saudável, a gente precisa estar com o nosso intestino saudável pra gente poder absorver as vitaminas que a gente tá fazendo a ingestão. Porque de nada adianta eu estar tomando suplementação, fazendo tratamento, se eu tô com o meu intestino totalmente inflamado e eu não vou conseguir absorver aquilo. Eu não tomo água, não faço nada. Então, o meu intestino não vai absorver, não vai chegar até o meu couro cabeludo aquela quantidade de vitaminas que eu preciso para estar saudável. E a falta delas pode gerar disfunções capilares. Então, está totalmente ligado à saúde do nosso couro cabeludo. Exatamente. Só que quando a gente fala da parte de alimentação, independente da tua alimentação, né? Se ela seja balanceada, a gente fala de frutas, verduras, legumes, a própria carne, que não é a mesma de 10 anos atrás. Então, mesmo tendo uma alimentação balanceada, mesmo assim a pessoa ainda precisa fazer suplementação diária. Por que a suplementação, por exemplo, como a da Therapur, ela é uma dose diária? Porque é a dose que você precisa diariamente para que você tenha uma energia. E o corpo sem energia não gera um cabelo de qualidade. Então, não adianta. Ah, mas eu como isso, eu como aquilo. Então, você nunca parou para analisar o que de fato é uma alimentação inflamatória para o teu biotipo. Por exemplo, eu sou do sangue tipo O e não posso comer carne de porco. É extremamente inflamatório para mim. Eu não posso comer laranja. Não consigo comer laranja. Para mim, não faz bem. Só que isso é o meu biotipo. E isso precisa ser visto para as outras pessoas também. Parar, né? Por exemplo, a Marília fez uma dieta mais restritiva. Se ela voltar a comer de uma hora para outra, ela vai sentir mal. E no cabelo pode vir esse marcador. Ela pode sentir uma alteração capilar após, né, essa alimentação mais restrita e voltar do nada. Então, com isso, a gente precisa pensar muito bem. Quando o nosso paciente chega para consulta, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Eu acredito que hoje em dia seja um pouco mais complicado, né? Mais diferente uma pessoa perguntar para outra qual que é o tipo sanguíneo, né? Uhum. Eu sempre pergunto, qual que é o teu tipo sanguíneo? Ah, meu tipo sanguíneo é O. Perfeito. É um sangue caçador. Só que o sangue caçador, ele ainda precisa mastigar. Ele, muitas vezes, quando a gente fala de alteração intestinal, a gente fala com pessoas que esquecem de mastigar. E a mastigação, ela faz parte da digestão. Se você não mastiga, você não cria saliva.
Então, essas são algumas alterações simples que elas precisam ser vistas diariamente pelas pessoas, porque muitas vezes ela está comendo aqui com o telefone. Quando ela come com o telefone, ela perde até a sensação de saciedade dela. Ela acaba comendo muito mais do que ela deveria. O corpo dela não precisa daquele excesso e ela não entende por que ela está engordando. Aí ela engorda e continua desnutrida, porque aquela alimentação não está direcionada para ela e ela não faz nenhum tipo de suplementação diária. Muito bem. Ô, Bárbara, assim, ó, a gente percebe que a gente está vivendo a cultura do autocuidado, né? As pessoas também estão vivendo cada vez mais e melhor. Está acontecendo uma certa resistência contra a velhice, né? Tanto é que você vê pessoas com 70, 80 anos de idade altamente joviais, né? Nativa, enfim. E eu te pergunto assim, couro cabeludo envelhece? E como se prevenir quanto a isso? Então, sim, o couro cabeludo envelhece. Dá para prevenir até com tirosina, sabia? É o aumento de cabelo branco precoce, ele é uma deficiência de tirosina. Mas isso lá atrás eu não tinha conhecimento, então aqueles que já oxidaram meus, eu não tenho muito o que fazer agora, né? Só fazendo coloração. Mas o couro cabeludo, a gente consegue fazer uma melhora, tanto da hidratação dele, quanto trazer mais jovialidade a partir do momento que a gente usa ativos que são antioxidantes, né? Então, quando a gente fala, aí a gente pode até falar da nossa linha Tricoforte. A linha Tricoforte, ela tem ativos que vão ajudar, né, a diminuir essa oxidação e manter a pele do couro cabeludo mais jovem, sendo associada ao nosso composto, né? O nosso suplemento vitamínico, que também contém ácido hialurônico, que vai ajudar bastante, tanto a deixar essa pele mais hidratada, quanto ao fio crescer mais hidratado também. Não é nem o problema, é a problemática disso é que não deixar acontecer para depois tratar. Hoje em dia a gente pode trabalhar a terapia capilar de uma forma preventiva. Eu tenho casos na família de extremo cabelo branco, de queda de cabelo, de calvície, então eu vou esperar isso começar a acontecer. Então o ideal mesmo que para manter o couro cabeludo jovem, para que esse cabelo continue crescendo na sua normalidade de 6, 7 anos, né, na sua fase de crescimento, trabalhar na parte prévia. Como que a gente vai fazer isso? Terapia capilar preventiva. Como que Mas eu não tenho alteração nenhuma, o que eu vou fazer lá? Você vai tratar para que você continue sem alterações. Então, temos protocolos para manter o teu couro cabeludo hidratado, que vai melhorar tanto o crescimento, saúde, pigmentação, espessura e densidade do cabelo. Então, o ideal é não esperar. Então, é buscar o tratamento. Se a minha mãe tem pouco cabelo, se o meu pai tem pouco cabelo, se os meus tios já não têm mais cabelo, a hora de você procurar ajuda, eu tenho pacientes a partir de 17 anos que apresentam um couro cabeludo extremamente ressecado, muito oxidado. A gente consegue perceber essa oxidação também através dos fios mais claros. Nós temos outro kit de dermocapilares, que é o Scalp Relax, que ele é capaz de fazer uma limpeza dentro do folículo através do ácido salicílico, que vai ajudar muito a oxigenação. Isso já vai ajudar bastante a manter a oxigenação, diminuindo a oxidação, deixando tanto o couro cabeludo mais saudável, quanto o fio também. Perfeito, perfeito. Pessoal, hoje a gente tem uma estimativa que 70% das pessoas aqui no Brasil estão sofrendo com queda capilar, provocada pelos mais diversos motivos. Pós-Covid, má alimentação, estresse, enfim. E eu queria saber de vocês aí se existe alguma diferença entre uma queda de cabelo masculina com relação a uma queda de cabelo feminina. Tem alguma diferença, Marília? Tem sim. O que mais a gente percebe no dia a dia nas mulheres é a questão do eflúvio, né? O eflúvio, ele traz toda essa parte que a Bárbara acabou de falar, da epigenética, tem uma parcela de genética, mas é mais sobre qualidade de vida, estilo de vida que a pessoa leva, né? Agora, quando a gente fala de padrões feminino e padrões masculinos, a gente normalmente tem quadros de calvície, que é a famosa alopecia androgenética,
né? A calvície, ela tem sim a sua parcela genética também, que é causada pelo DHT, né? Que é um hormônio que acaba fazendo o quê? Atrofiando o folículo. Então, ele faz um processo inflamatório no folículo piloso e acaba miniaturizando, afinando os fios. Então, no padrão masculino, a gente tem esse processo de miniaturização. Cada vez mais o fio vai ficando, né? O folículo vai atrofiando, vai miniaturizando. Automaticamente, a gente tem uma perda, né, desse volume de cabelo. Então, o normal é nós termos as ilhas capilares com 3, 4, 2 fios, né? De 2 a 4 fios é um padrão normal. E aí, no processo de miniaturização, o folículo ele acaba diminuindo a produção de cabelo também. Então, acaba ficando um fio ou ósseos vazios, o que perde, então, o volume e a densidade de fios, né? Então, no homem, a gente percebe o quê? Primeira coisa, as entradas, né? Então, começa a aumentar o volume das entradas. Depois, a gente vem para a região occipital, onde a gente vê aquela famosa coroa, né? Que é uma falha circular. E no padrão feminino, o que a gente percebe? Rarefação. Então, a risca central vai aumentando de tamanho, né? E a gente vai percebendo essa rarefação e esse afinamento. Então, no padrão feminino, o que acontece? As mulheres não percebem uma queda excessiva. Esse afinamento e essa perda de volume, ela vai acontecendo durante anos. E se percebe só quando ela se olha no espelho e ela enxerga o couro cabeludo, né? Então, sim, existe essa diferença. E normalmente esses sinais, esses sintomas são caracterizados como a calvície. Muito bem. Alguém queria pontuar mais alguma coisa? Tem muita gente que acha que é calvície. Tudo aquilo que tá faltando cabelo é calvície. É calvície. Então não é. Tem uma forma de você olhar no espelho e saber se você tem uma alopécia androgenética padrão feminino ou masculino, né? É você olhar no espelho e verificar se 2 dedos após a testa, para trás, a pessoa tá com a falta de cabelo. Se ela tem a alteração da diminuição da densidade a partir da testa, sim, ela pode ter um processo de calvície, porém ela tem junto a alteração intestinal. Então, como saber se a pessoa não tem alteração intestinal e somente a calvície? 2 dedos após a testa, contabilizando somente aqui a parte de trás. Então, se você está tendo falha somente nessa região, sim, você tem um processo de calvície, mas não se desespera, porque tem tratamento e os resultados são excelentes. Maravilha, maravilha, pessoal. Esse bate-papo incrível aqui com esses 3 grandes educadores, realmente é muito conhecimento. E são essas pessoas aí que fazem parte do grupo educacional aí da Therapur Dermocapilar. Tá certo? Pessoal, nós estamos chegando agora no final do nosso podcast e eu gostaria que vocês fizessem aí as suas considerações finais aí dentro desse tema aí sobre saúde capilar e principais alterações. Eu posso começar? Claro. Pode. Primeiro os mais velhos, tô brincando. Ai, meu Deus. Aí a Marília ia começar. É certo que eu tô cheia de fio de cabelo branco, mas não, né? Vamos resolver. Olha isso, né? Olha, isso aí já é uma falta de biotina. Ó, os sinais, os sintomas aí. Exatamente. Então, as minhas considerações finais, eu vou trazer, gente, a importância de continuar estudando, tá? Por quê? Se eu sei o que eu sei hoje, é porque há 10 anos atrás, quando eu comecei na terapia capilar, eu em nenhum momento pensei em parar de estudar. O que eu vejo hoje em dia são pessoas que estão há 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. E hoje, vindo para cá, estava conversando com uma pessoa que está começando agora a trabalhar com dermocapilares, a gente estava trocando uma ideia sobre a escassez de cabelo. Exatamente. Onde a gente viu que ia realmente chegar o fato da escassez do cabelo para que profissionais cabeleireiros não tenham matéria-prima para poder trabalhar. Então, esse dia chegou. Antigamente, se falava muito das indianas. Só que eu faço muitas reações no Instagram. E quando começou a chegar vídeo para mim das indianas, gente, a indiana não tem mais cabelo.
a indiana estão tendo alterações difusas. Elas estão com praticamente o topo inteiro sem cabelo. Então, o que os cabeleireiros agora estão fazendo? Eles estão mostrando como tapar os buracos. Mas, gente, isso tá errado. Não é pra mostrar, ensinar como tapar buraco no cabelo. Tem que ensinar e tem que aprender, tem que começar a trabalhar com aquilo que a gente falou sobre a prevenção e saber tratar. Daqui a pouco, quem não souber tratar alterações capilares vai ficar estacionado no tempo. Então vai perder seus clientes, vai ter só aquela lembrança, nossa, há 10, 15 anos atrás eu tinha o meu salão cheio, agora eu não tenho mais, eu tenho uma ou outra cliente, por quê? Porque houve a escassez do cabelo. Então se a partir de hoje tu não se puxa para poder aprender a tratar alterações capilares, infelizmente já tu fecha as portas. Não é o que a gente quer. A gente quer que a educação ela chegue a todas as pessoas e que todas as pessoas possam ter o conhecimento de tratar essas alterações, para que a gente volte a ter novamente aquelas mulheres com cabelos volumosos, homens menos carecas, porque não é dos carecas que elas gostam mais, mas a gente precisa levar isso como uma importância profissional e pessoal também. E eu acho também, Bárbara, complementando o que tu falou, em relação a sempre buscar conhecimento, né? Claro que enquanto a gente fala de saúde, a gente sempre precisa, né, desse gás, né? E também eu acredito que o profissional ele precisa ter esse gatilho, conseguir identificar que futuramente a gente não vai mais conseguir trabalhar com o cabelo sem ter a terapia capilar, né, associada aos serviços. Então hoje, todos nós aqui, a gente trabalha com embelezamento do fio também, né? Tem a terapia capilar como carro-chefe, mas traz também essa parte do embelezamento, né? Então, o profissional, ele precisa começar a entender, né, a importância de trabalhar com a terapia capilar para ter a matéria-prima dele, né? Mas também para entregar o resultado a mais que ele precisa, né? Não só na questão da terapia, que não se fala, quando o cliente busca pela terapia capilar, ele quer resolver uma dor dele, um problema dele, mas eu acredito que até para a gente entregar um resultado de uma cor perfeita, de uma mecha perfeita, para aquela cliente que não quer deixar de fazer o alisamento dela, né? Então a gente precisa ter essa consciência e por vezes, né, esse gatilho talvez não aconteça, mas eu espero que aconteça, né, para os profissionais, de ter essa importância, né, Lô, de trabalhar e de ter a terapia capilar. Sim, e quando a gente fala de buscar conhecimento, esse conhecimento deve ser buscado em empresas sérias, porque a gente vê muito vídeo no TikTok, no YouTube, com receitas mirabolantes, com protocolos mirabolantes, que às vezes a gente sabe que não é real, né? A gente vê muito profissional aí vendendo protocolos mirabolantes também, que vai te trazer cabelo em uma semana, produto X, Y, que melhorou meu cabelo em uma semana. Não existe isso, gente. Às vezes eles trocam por um profissional lá que é um pouco mais barato. Usou um produtinho. Meu cabelo melhorou muito. Melhorou porque tu fez 3 meses comigo lá, agora tá na época de melhorar. E aí tu mudou o produto, né? E aí esses profissionais também, eles têm que se valorizar, né? Buscando conhecimento com empresas sérias, como a nossa, que a gente dá uma formação completa, que tem os produtos corretos. E não em qualquer vídeo que vê por aí, passando ovo na cabeça. Exatamente, isso, né? E toda a assessoria que a gente dá no formato educacional. Exatamente. Né? E isso é de extrema importância, né? As pessoas que fazem toda a formação com a gente, eles têm acesso à comunidade. E nessa comunidade a gente tem uma troca muito grande de profissional para profissional, né? E isso é de extrema importância, que é o que engrandece muito o nosso trabalho. Verdade. E uma coisa que é muito claro para mim, né? Que a terapia capilar, ela passou a ser essencial dentro de um ambiente de beleza, né? A gente não pode mais falar em beleza sem falar em saúde também. E para mim é muito claro também que esse genocídio capilar, ele está com os dias contados, né? Então aquele profissional que só quer trabalhar química em cima de química, sem se preocupar com a saúde dos fios, realmente ele é um profissional que ele vai ficar fora do mercado aí num curto espaço de tempo, né? Hoje parece bem claro para mim que ser belo
é ser saudável. Eu acho que passa por esse princípio aí. Exatamente. E eu gostaria muito de agradecer a presença aí de vocês, da Bárbara, da Marília e do Luan, realmente dentro desse primeiro Terapurcast do ano, né? O primeiro de muitos, né? E é isso, pessoal. Então fique ligado, segue o nosso canal, que realmente é muito conteúdo e conteúdo de altíssima qualidade com esses 3 gigantes aí da tricologia e da terapia capilar. Tá bom, pessoal? Até mais, então.